Relator responde crítica de Flávio Bolsonaro sobre atender o Supremo, né? O Paulinho da Força. O Flávio criticou, porque o Flávio falou que o Paulinho tá a serviço do Supremo. Ali, né? Flávio lembrou que o Paulinho consultou o ministro do Supremo para escrever seu relatório, que não trata de anistia, mas apenas de revisão de penas. O relator do projeto então questionou o senador sobre quais interesses o deputado deveria atender no texto. Preferia que atendesse os seus? Seria mais digno, porque pelo menos o Flávio Bolsonaro, ele foi eleito. Ele tem um mandato popular, dado pela população e que pode ser tirado, assim como o Paulinho da Força. É ridículo o país, sabe? É tudo uma piada. É tudo uma piada. E a imprensa vai noticiando, como se fosse algo real, né? Dom Pedro III autoriza a visita de Michele por 30 minutos. Aí a Thalita, que se inspirou na Sarita, quem tava comentando ontem, né? Pegou mais notícias aí da prisão do Lula. Lula recebeu 572 visitas em 6 meses na prisão da Lava Jato. O cara ficou 580 dias preso, recebeu 572 visitas. Na cela comitê, montada no berço da Lava Jato, ex-presidente passa boa parte do dia, não é meia hora não, acompanhado por advogados, aliados, amigos, familiares e religiosos, né? Revelam registros de entrada e saída da PF. Mas Bolsonaro é 30 minutos, ainda tem que pedir perdão pra poder entrar. Até mesmo a mulher. Aí vem a fúria. A maioria dos usuários de redes sociais reprovou prisão preventiva de Bolsonaro. A direita dispensa Bolsonaro. O ex-presidente virou encosto, uai. O mesmo veículo de opinião. Como é que o povo reprova e acha um absurdo o que tá fazendo com o Bolsonaro e ao mesmo tempo o povo abandona Bolsonaro? Não faz nenhum sentido. Eles estão reescrevendo a história na tua cara. É isso que eles fazem todos os dias. Eles mentem de novo. Mas o que acontece? A maior parte da população nem lê a imprensa. Os que lê a imprensa ou vai ver uma notícia ou vão ver a outra notícia. Poucos vão ver as duas e muito menos vão conseguir conectar uma coisa na outra para entender o contraponto. Sobre essa história aí do dispensa, temos aqui alguns comentários. Acho que a gente vai falar menos do que eu queria hoje. Eu acho que nem vai conseguir entrar nas questões políticas, que tem muita coisa. O Messias, acho que a gente nem vai entrar no Atlas e vai ficar lá, porque vou fazer 2 vídeos no dia só, que é complicado pra mim. Mas vamos aqui ouvir a CNN. William, se a gente traçar um paralelo com o que aconteceu com a prisão de Lula lá atrás, em 2018, eu vejo situações completamente diferentes. O PT é um movimento extremamente organizado, centralizado, hierárquico, em que ninguém nunca foi capaz de se atrever a contestar a liderança histórica de Lula. Quando fez e quando houve esse debate interno no PT em 2018, ele foi muito rapidamente limado. E o movimento da direita, que emerge ali em 2018, com o bolsonarismo na sua máxima expressão, na verdade é um grande catadão de forças muito diferentes, né? Do sujeito ali do pastor evangélico, da pessoa ali que tem uma identificação muito grande com algumas pautas de segurança pública, que rejeita o movimento identitário, e aí surgem os governadores de direita que são pré-candidatos e são presidenciáveis. Eles serão ungidos por Bolsonaro, no que depender da família, a não ser Flávio Bolsonaro, que é o mais experiente da turma do ponto de vista político e é um hábil negociador. Os sinais têm sido muito claros de que não. Não tem quem tá pensando para te responder. Agora, me chama a atenção, como de sábado até hoje, o Flávio Bolsonaro, principalmente, tenta assumir, junto com a família, o Daniel colocou isso, algum tipo de, vamos identificar um porta-voz. Mas mesmo assim, as informações aqui dentro do partido do Bolsonaro também tá tudo fraturado, não tem uma estratégia clara, estratégia de comunicação. Por exemplo, o Bolsonaro estava preso no sábado e tinha campanha do PL nas redes sociais para afiliar, sem citar uma palavra do Bolsonaro preso, sendo que é a principal liderança. Então não tem muita disputa dentro do PL e acho que a prisão retoma essa disputa e a família tenta, principalmente Flávio, tentar assumir de alguma maneira, pelo menos uma diretriz, escolhendo um único porta-voz. Não, conclui isso. E fora da família, Daniel? Então, William, se me permite só acrescentar um ponto ao que o Caio está dizendo, um outro fator que transcende essa discussão de quem vai ser o candidato, para quem que a família ou o próprio Bolsonaro vai passar o bastão, é a questão da mobilização da militância, que precisa, numa disputa altamente polarizada, em um cenário de polarização muito calcificada, como que a gente vive, essa energia da militância é muito decisiva numa votação. Não basta ter alguém que pegue o bastão de Jair Bolsonaro ou tenha o endosso da sua família para isso. É preciso ter a capacidade de mobilizar nas redes sociais, nas ruas, na campanha e na urna, lá em outubro do ano que vem. E aí, Bolsonaro preso diminui muito essa capacidade. A gente já tem visto isso há meses, que o Bolsonaro está fora das redes sociais, e quem está dominando as redes de uns tempos para cá é o governo e a esquerda. Pois é, né? A rede social, tirando o governo esquerdo, o que sobra são os bolsonaristas, no final do dia. Mas eles querem que os bolsonaristas apoiem os governadores democratas. Aí o Caio Junqueira fala, pô, botaram aí, bicho, coisa lá do PL, nem Bolsonaro eles colocaram nos comerciais. O PL escondendo Bolsonaro. E aí fala, né, da diferença de tratamento. E aí, daqui a pouco eu falo isso. A Tsuko fala assim, ó. Se até eles que são avessos a Bolsonaro e ao bolsonarismo ficam espantados com a falta de organização, consideração e respeito a Bolsonaro, que dirá nós que respiramos isso por dentro, né? Bolsonaro estava preso no sábado, tinha campanha do PL nas redes para afiliar sem citar uma palavra do Bolsonaro preso. Não basta ter alguém que pegue o bastão, né, do Jair. De forma muito mais resumida, e que eu acho que pega na veia, é que o Emílio tem a falar. Acho que o Emílio
O Emílio é aquele tio do zap, tio do churrasco, né? Sabedoria popular. Como é que eu vi o Emílio? Eu falo o que eu queria. Fala, Emílio. A minha avó, ela tinha um ditado que cabe bem nesse momento, vamos ouvir, pro Jair Bolsonaro e pra essa turma toda. Certo. Ela dizia o seguinte: meu neto. Ela tinha muitos netos e ela ficou meio... Então ela não lembrava. Era igual o Bolsonaro. Ela fala assim: meu neto, preste atenção numa coisa. Quem cria cobra, acorda picado. Meu Deus. E é isso aí. E foi picado. Porque quem cria cobra, acorda picado. E foi bem picado, né? Porque você vale lembrar, né, que a gente usa um termo aqui, pular do cavalo. Quantos pularam do cavalo do Bolsonaro, né? Principalmente quando o momento é político. Nunca cria uma cobra. Nunca crie, não vamos criar. Você vê se a pessoa é cobra, você já... É claro. Vê aí que todos abandonaram. Era tudo capitão, agora tá lá, ó. O 01, o 02, o 03, o 04. Quem que tá lá com o capitão? É isso aí. Família. A família tá. Os filhos estão lá com ele. Os mesmos filhos que diversas pessoas ao longo dos anos sempre falaram que só atrapalhavam e que Bolsonaro tinha que se afastar dos filhos. Bolsonaro, se afaste de seus filhos e vamos unir a direita. Ô, gente, de coração, muito do que está acontecendo é por causa desse pensamento idiota de união da direita. Eu falo isso, repito sempre. Se não fosse o pensamento idiota de união da direita, a direita não teria abraçado o Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter. Sem a Sarah Winter, o Oswaldo Eustáquio e o Roberto Jefferson, não teria o acampamento dos 300 de Brasília, o pessoal tacando fogo de artifício para cima, aquela prisão do Jurandir Bronze, os presos lá do próprio acampamento dos 300. Se não fosse Oswaldo, que depois continuou, o Roberto Jefferson foi preso no 7 de setembro de 21, que já estava aloprando. Na época do 21, o Wellington Macedo também foi preso. O Wellington Macedo, com tornozeleira, estava tocando fogo em Brasília com Oswaldo no dia 12 de dezembro de 22, que quando o Sererê foi preso. O Wellington Macedo dirigiu o carro do George Washington, que colocou uma bomba num caminhão-tanque lá no aeroporto no final de 22. Então, assim, aqui é só para dar os exemplos do que tem de pior. E é sempre o mesmo papo. É uma união. Cara, você não precisa ser inimigo. Mas deixe para você se unir com quem realmente tá jogando junto. Não é quem grita capitão, capitão, vamos derrotar o Lula, o PT. E ficar a gente gritando, temos que colar o impeachment de Moraes. Sabe assim, beleza, irmão, falou aí, ó, lacrou, lavou minha alma, sabe? Não lava. Se o povo não ficasse com essas frescuras de união da direita, não tivesse essa necessidade infantil de ter um herói e ficar lavando a alma, nenhuma dessas cobras que o Emílio tá falando tinham se criado. E aí o problema é esse, que aí vai, apronta, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça, e passa a mão na cabeça. E os verdadeiros aliados, né, as verdadeiras pessoas que fazem alguma coisa, essas, não é que ninguém passa a mão na cabeça, porque normalmente elas não estão falando nada de errado. Mas quando elas precisam de ajuda, ninguém aparece. Ninguém aparece. Um ótimo exemplo aí é Eduardo Bolsonaro. Cara, às vezes é um compartilhamento, clicar no botão para dar um RT, para levar a informação à frente. E quando abre a boca, tipo o Zema, Ratinho Júnior, é só pra criticar, pra abraçar a narrativa do consórcio e ainda mentir, não, porque Eduardo aí com as tarifas. Cara, Eduardo com as tarifas, você é idiota, é?